apresentar o professor Alberto Lender. Ele fez doutorado na Inglaterra, ele é professor titular do Departamento de Ciência da Computação, ele é pesquisador 1A do CNPq. Para quem não sabe, o nível 1A é o nível máximo, então não tem que subir mais. O tombo é maior. É cofundador da Aqua, que depois foi vendida para a Google. E, para quem não sabe, só 2 lugares no mundo conseguem mudar o algoritmo de ranqueamento do Google, um em Belo Horizonte e o outro em Mountain View. E, além disso, o professor Alberto Lender também é cofundador do NUME, né, que vai patrocinar a escola de verão ano que vem. Que bom. Bom, obrigado pela apresentação. Bom, é uma honra muito grande ter a oportunidade de apresentar essa palestra aqui. Gostaria de agradecer o pessoal da organização que me arranjou um espaço de última hora, né? Aí vai ficar um pouco em cima da hora para vocês, mas eu espero que a palestra seja interessante. Talvez alguns estejam um pouco curiosos, né? O que eu venho falar aqui de árvores genealógicas, mas pelo menos são árvores genealógicas acadêmicas, né? Essa é uma área de pesquisa que eu comecei a trabalhar recentemente e tem a ver um pouco com trabalhos que eu já vinha fazendo anteriormente aqui no DCC, alguns até por razão da minha participação em comitês como o da CAPES, do CNPq, de estudar a produção científica brasileira em particular, mas de uma maneira geral também estudar um pouco como acontece e é reproduzida a ciência mundo afora. E aí apareceu a ideia da gente estudar as árvores genealógicas, né? O que são as árvores genealógicas? Saber, alguém aqui orientou um conjunto de alunos, aí cada um desses alunos já orientou outros alunos, e como é que isso vai progredindo, né? Por que isso é importante? Bom, isso é o que eu vou tentar mostrar um pouco para vocês, mas eu acho que já dá para entender, né? Para a gente ver como é que é realmente a disseminação da ciência de uma maneira geral. E nós não estamos fazendo isso, no caso particular aqui, que a gente vai começar a conversar, não é só sobre a área de computação, né? Eu vou mostrar alguns esforços que já existem mundo afora, são voltados geralmente para uma área, por exemplo, a área de neurociências, a matemática tem uma árvore genealógica que é muito famosa, mas a gente vai tentar ser um pouco mais amplo nesse nosso estudo. Bom, um sumário rápido fazer uma pequena introdução sobre esse problema, falar de um exemplo preliminar, né, para a gente situar e ver o que é uma árvore genealógica acadêmica, afinal. Vou falar do projeto Árvore da Ciência, que é o projeto que a gente está começando ele aqui na UFMG. Na verdade, a gente está montando um site que vai estar disponível brevemente, né, que é o The Science Tree Project, né, no sentido de realmente internacionalizar os resultados. E nesse caso particular, nós vamos estar falando de como a gente está fazendo o processo de extração dessas árvores dos currículos Lattes, né? E vou mostrar mais ou menos, dar uma ideia geral de como essas árvores estão sendo construídas, depois alguns comentários finais aí. Bom, então inicialmente, né, quer dizer, a gente pode ver que ao longo dos anos, né, a formação dos pesquisadores, né, ela tem sido mostrada, né, vamos dizer assim, apresentada através dessas árvores genealógicas, né? Essas árvores têm sido criadas de modo a registrar as relações orientador-orientado, né, ao longo do mundo, né, através das várias áreas da ciência, né? Como eu mencionei inicialmente, 2 árvores bastante famosas no momento são a da matemática, né, os endereços estão aqui embaixo, né, e da neurociências, né? A da matemática é talvez uma das mais conhecidas, né? E ela parte lá desde Isaac Newton, né? Que para muitos era um físico, né? Mas antes de ser físico ele era realmente um matemático, né? E mostra todas as pessoas que ele formou, as pessoas que foram formadas pelos seus discípulos e assim por diante, né? E aí você consegue ver, né, de repente em que linhagem, né, dessa árvore genealógica cada um de nós eventualmente estaria colocado, né? Bom, por que é importante rastrear esse tipo de relação ao longo dos anos, né? Primeiro, ela permite identificar
os pesquisadores mais importantes dentro das diversas áreas de pesquisa, né? E o papel que eles têm tido na evolução da ciência, né? Então, quantas outras pessoas eles já formaram, né? O que cada um dos seus formandos já fizeram em termos do progresso da ciência, né? Então a gente consegue ter uma boa ideia, inclusive, para onde vai a ciência, né? Principalmente hoje que a gente vê uma conjunção de áreas muito grande, né? A neurociência, por exemplo, é claramente uma área dessa, onde há uma conjunção de uma área, né, que vem da medicina com a tecnologia, né, a computação, né? Então é algo muito interessante ver como é que pessoas começam a colaborar de áreas diferentes, né, e chegam a novas áreas científicas. Possibilita também um melhor entendimento de como as áreas de pesquisa e as comunidades científicas foram criadas. Isso é importante para a gente pensar no futuro também, né? Então, como é que a ciência vai progredindo. E permite, assim, compreender melhor a ciência e, consequentemente, como ela tem evoluído. Eu revisei essas transparências várias vezes e sempre aparece alguma coisa, né? Bem, então, apesar de sua clara importância, né, pouca atenção tem sido dada à preservação da genealogia de modo geral. Uma das razões é porque o volume de dados envolvidos e a dificuldade que você tem para coletar esses dados, né, mostra uma certa... faz com que alguns tropeços ocorram ou haja realmente uma dificuldade para que esses dados sejam devidamente tratados, né? Bom, aqui, embora não esteja talvez assim muito claro para vocês, a árvore genealógica que nós conseguimos montar para um professor do programa de pós-graduação em medicina veterinária, o professor Elvio Moreira, ele tá aqui esse aqui que está no meio, né? Em sua vida acadêmica. Ele é um professor titular da escola de veterinária, ele já se aposentou, mas ele continua ainda orientando alunos, né? Então, essa aqui é a árvore dele, né? Então, dá para ver, né? Pelo menos a gente tendo uma olhada aqui, né? Que o nodo dele está conectado, ele tem aqui ligado diretamente a ele, pelo menos 60 alunos que ele orientou, de doutorado, de mestrado, né? Alguns já se tornaram também pesquisadores com a capacidade de difundir a ciência, e assim vai. Mas daí? Mas a gente cria esses grafos, né, que na verdade nós vamos ver que isso na verdade um grafo, né, não é exatamente uma árvore pura, né? Mas por que isso, o que a gente consegue ver nessas árvores e pode medir? Algumas coisas a gente pode, né, medir. Que tipo de informação a gente pode obter a partir da estrutura de uma árvore? Algumas coisas simples e tem mais coisas mais complicadas, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Uma medida usual que se discute para definir essas árvores é a largura dela, né? Que no caso particular, né, é a largura específica desse nó que determina, né, que é a raiz da árvore, né? Então a gente diz, por exemplo, que a largura dessa árvore particular, como ela aqui está mostrada, é de 60, significando que o professor Elvio ele orientou pelo menos 60 estudantes, né? Uma outra coisa interessante, né, é ver aqui a profundidade dessa árvore, né? O que significa a profundidade, né? É a linhagem, né? Se a gente for pensar em termos das árvores genealógicas acadêmicas, é a linhagem, a família olha o tamanho dessa família, né? No caso aqui, ela tem uma profundidade 5, né? Então ele tem os seus filhos acadêmicos, são aqueles que estão mais próximos, os netos, os bisnetos e os tataranetos acadêmicos, né? Eu, por exemplo, vou mostrar mais para frente, eu tive assim, a felicidade de descobrir que o meu orientador, né, eu fui o primeiro brasileiro a ser orientado por ele, é o Peter Stocker, ele já morreu, já faleceu há alguns anos. Ele, para vocês terem uma ideia, ele era um dos estagiários daquela equipe lá que descodificou durante a Segunda Guerra com o Alan Turing. Ele não estava ainda no patamar do Alan Turing, né? Mas ele era estagiário lá naquele... exatamente. E ele é uma pessoa que saiu da área, se eu não me engano, a área básica dele era física ou química, eu não sei exatamente, e chegou na computação sem ter nenhuma formação clara na época de computação, né? Eu fui o primeiro aluno dele
E nessa brincadeira que a gente vai mostrar aqui de ver as árvores acadêmicas, né, genealógicas, acadêmicas, através de dados do Lattes, ele tem no Brasil mais de 300 netos, né? Então, é uma pessoa que, eventualmente há outros em outras áreas, mas eu creio que na área de computação talvez ele seja um dos pesquisadores, né, que deixaram uma linhagem muito grande, né, aqui no Brasil, né? Bom, então o que é o projeto Árvore da Ciência, ou Science Tree, né? Em breve a gente vai ter eu já ia tentar experimentar aqui o site aqui, mas fiquei com medo de algum problema. Quando cheguei aqui não teria a conexão direta aqui, foi até bom não ter feito isso. Bom, o objetivo é registrar a genealogia acadêmica permeando diferentes países e áreas do conhecimento. Eu vou falar aqui muito da questão das árvores que a gente está extraindo do Lattes, mas eu vou falar rapidamente também das árvores que a gente já extraiu de outras fontes de dados. Por exemplo, a árvore do professor Elvio Moreira, que está mostrada ali, não é a árvore derivada do Lattes. Nós vamos agora até comparar a árvore dele. Ela foi derivada de uma outra fonte de dados, que é a NDLTD, que é uma rede de bibliotecas digitais de teses, dissertações, né, que é centrada na Virginia Tech, nos Estados Unidos, né? Então, a ideia é que isso vai permear países e diferentes áreas do conhecimento, né? A dele, a gente usou num paper anterior por duas razões. Primeiro, que era uma árvore muito bonita, vamos dizer assim, de um professor da UFMG, né? E segundo, né, que ela mostrava uma série de características interessantes, né, para a gente ilustrar o que a gente estava fazendo naquele momento. Então, as etapas realizadas dentro do projeto. A gente fez, então, essa primeira construção aí, a partir de dados dessa biblioteca digital aqui, né? Hoje, por exemplo, eu ia falar, qualquer tese ou dissertação defendida na UFMG aparece nessa biblioteca, mas não é verdade, porque tem alguma coisa saindo do SECOM que algumas vão e outras não. Então, isso é uma coisa que a gente precisa descobrir por quê. Por exemplo, as da veterinária estão lá, mas a gente não encontra as da ciência da computação, embora as nossas teses e dissertações estejam na biblioteca digital, que é mantida pelo SECOM, né? Para vocês terem uma ideia, para a gente construir uma primeira versão dessas nossas árvores, nós coletamos 4.500.000 registros que a gente chama de registros de ETDs, são Electronic Thesis and Dissertation Records, né? Registros, foram coletados dessa biblioteca. Mas a gente só conseguiu utilizar 638.000 para criar as nossas árvores. Por várias razões. Muitas porque esses registros às vezes são incompletos, né? Em algumas universidades você é obrigado a fazer isso. Se você não tem todos os dados, de qualquer maneira você tem que colocar esses dados dentro da biblioteca. Na verdade, esses registros são compostos por 16 campos, né? E às vezes você não tem toda a informação. Você tem o nome do autor da tese, o título da tese, o título talvez do seu orientador, mas não sabe às vezes quando ela foi defendida, ou muitas vezes não tem nem o nome do orientador. Então a informação ela não era completa. Assim que foram das que a gente conseguiu. Muitas dessas vêm com idiomas não ocidentais, né? Então o tratamento disso seria muito mais complicado e a gente evitou, já que era uma primeira tentativa, né? E alguns outros problemas que a gente encontrou também, que fizeram com que a gente, dos 4,5 milhões de registros, conseguisse trabalhar com 638.000. Só que agora nós estamos numa segunda etapa, que é a construção de árvores a partir de dados coletados da plataforma Lattes do CNPq, porque particularmente para nós no Brasil isso interessa mais, tá? Bom, então o que eu vou falar aqui hoje ele é baseado numa coleta de 222.674 currículos, para serem mais precisos, coletados, né, de pesquisadores com o título de doutor, né? Então, a gente partiu do pressuposto e são esses os orientadores, né, ou aqueles pesquisadores que têm o potencial de orientar nos programas de pós-graduação brasileiros. A gente já tem uma coleta mais nova que aumenta isso em aproximadamente 40.000 novos doutores, né? Aí vamos ver qual vai ser a diferença entre as árvores que a gente tem hoje e as árvores que foram baseadas nessa coleta, que é uma coleta do final de 2015 aproximadamente, tá? Bom,
Então, aqui tem algumas partes, né, pedaços aí do currículo Lattes, no caso do nosso colega, o professor Marcos Gonçalves, né? E de onde a gente vai tirar os dados efetivamente? Bom, os currículos Lattes são considerados mundialmente hoje, né, quer dizer, a plataforma Lattes, de uma maneira geral, né, como uma iniciativa das mais importantes no mundo inteiro, né? Tem um artigo da Nature, onde é que o Lattes é explicitamente mencionado como uma das iniciativas mais importantes de coleta de informação sobre ciência e tecnologia no país, né? E apesar de muitos de nós até reclamarmos um pouco que é muito chato atualizar, colocar os dados lá, mas hoje você não faz absolutamente nada no Brasil em termos de ciência e tecnologia se o seu Lattes não tiver cadastrado na plataforma. E atualizado, ainda tem isso, porque o edital diz que se a data não for uma versão posterior, uma determinada data terminada, você está eliminado praticamente daquele edital, caso você não tenha feito, e for o coordenador do projeto, por exemplo, né, não tiver atualizado o Lattes. Mas o que nos interessa aqui? Não interessa, bom, o Lattes no nosso grupo aqui tem utilizado muitos dados do Lattes, por exemplo, para fazer análise da produção científica dos programas de pós-graduação no Brasil, fazer análise da produção científica, por exemplo, da área de ciência da computação, de uma maneira geral, e assim por diante, né? Mas aqui nós estamos interessados em criar essas árvores. Então, aonde a gente encontra dados importantes aqui? Primeiramente, precisamos do nome do professor ali, né, do orientador, né? Então, no caso do professor Marcos, né, o nome dele lá em cima. Depois, precisamos ter alguma informação, né, institucional dele. Então, no endereço, né, tem ali a Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Exatas. No momento, nós estamos tratando só com a instituição, do ponto de vista maior, né? E aqui embaixo começam então a aparecer os dados que são importantes para as nossas árvores, né? Aonde ele fez o doutorado, no caso do professor Marcos, ele fez o doutorado na Virginia Tech, né? Quem foi o orientador dele? O professor Edward Fox, né? Aqui. A data em que ele obteve o doutorado dele e o título da tese dele, né? O título está colocado aqui. Todos esses dados são importantes não só para a gente apresentar os dados para quem for, vamos dizer assim, visitar as árvores, mas são extremamente importantes para a gente poder reconhecer quem são as pessoas, porque, por exemplo, o professor Marcos André, ele cuidadosamente, ele trata em todos os seus artigos, né, o nome dele de forma completa, Marcos André Gonçalves. Mesmo assim, se você for olhar, é possível que existam outros Marcos André Gonçalves em função, por exemplo, de ter um sobrenome que no Brasil é relativamente comum, né? Então, muitas vezes você encontra duas pessoas com o mesmo nome, elas são a mesma pessoa, não são a mesma pessoa, tem alguma forma, né, um algoritmo que a gente chama de desambiguação de entidades genericamente, no caso aqui, desambiguação de nomes de pesquisadores ou de nomes de autores, né, no contexto da área científica. Então, por exemplo, se eu encontro duas pessoas que são um nome muito parecido da mesma instituição, há uma boa chance delas serem as mesmas pessoas, né? Se eu consigo saber que o título da tese num lugar é muito parecido com o outro, então a chance aumenta. Se de repente tem duas pessoas, né, Marcos André Gonçalves, né, né, na área de bibliotecas digitais, a tese dele, né, tem a ver com bibliotecas digitais, e o outro é na área biomédica, há uma grande chance deles não serem a mesma pessoa. Aí a data também, então tem esse tipo, na hora de fazer essa desambiguação desses nódulos, né, a gente vai ver ali depois como é que isso é feito, quanto mais informação pessoal que a gente possa ter, né, melhor. E no caso aqui a gente está prendendo a um conjunto básico de dados, né, relacionados com as teses e dissertações. Não tem o endereço, o CPF dele, embora o Lattes tenha o CPF internamente, né, mas você não tem acesso. Mas não é o caso, né? Porque, inclusive, existem pessoas que estão cadastradas no Lattes que não têm CPF, né? Então, isso não seria o caso. Então, aqui embaixo a gente tem os dados sobre a dissertação de mestrado do professor Marcos, né, defendida, né, no período 96-97. Da mesma forma, tem o título, a instituição,
o nome da orientadora dele, que é a professora Cláudia Balzer, uma pessoa bastante conhecida na área de bancos de dados, principalmente aqui no Brasil, né? Pois bem, então isso aqui é o que a gente chama, os dados que a gente tira da seção de identificação do currículo do pesquisador. Mas, além disso, a gente precisa da seção onde estão os dados sobre as orientações, né? Então, por exemplo, né, ali tem a última dissertação de mestrado orientada pelo professor Marcos, né? Então tem o nome do aluno, o título da dissertação, o ano, etc., e aonde ela foi defendida e o nome do orientador. Então eu posso encontrar duas pessoas exatamente, aquele não é um bom, né? Clebson Cardoso Alves de Sá, talvez não tenham muitos aí, mas eventualmente se houvesse duas pessoas com o mesmo nome, né? Será que ele é o mesmo? Então eu tenho o título da tese, da dissertação dele para poder bater, o ano, né? E também o nome do orientador mais a instituição. Se todos esses dados forem bem semelhantes, né? Não estou falando igual, porque às vezes esses dados são incluídos por pessoas diferentes, às vezes tem uma pequena diferença, aí é uma boa possibilidade de ser realmente a mesma pessoa, né? E aqui embaixo acontece a mesma coisa com as teses de doutorado. No caso do Lattes, a gente tem uma informação adicional, né? Vocês devem, quem já preencheu aí, né? São essas marquinhas aqui, é que essa pessoa aqui, Daniel Hassan Dalip, que é um dos alunos de doutorado do professor Marcos, né? Ele já foi previamente identificado, ou seja, ele é realmente o Daniel Hassan Dalip, na identificação interna do lápis. Então isso para nós facilita muita coisa, tá? Então aí eu não preciso fazer muita coisa, se eu consigo descobrir aqui, eu sei que esse é o Daniel, porque a identificação dele que está colocada nesse ponto do lápis, né, que é no caso do documento XML que a gente obtém, indica que ele é o Daniel que fez a inclusão de um outro currículo Lattes. Por que eu estou falando isso? Porque nós propusemos um algoritmo para fazer a construção dessas árvores, né? Bom, então, abrindo um pequeno parênteses aqui, né, vou só mostrar, todo mundo sabe o que é um grafo direcionado acíclico, né, chama um jargão aí da área de algoritmos de estruturas de dados, as DEGs, né? Bom, isso aqui é um grafo direcionado acíclico, né? Nada mais é do que um grafo, né, onde os nodos estão conectados, mas sempre numa mesma direção. Então, é uma árvore, né, que ela permite que determinados nodos tenham mais de um pai, vamos dizer assim. Então, se a gente pensar aqui exatamente nesse exemplo, né, suponhamos isso aqui que seja um aluno, né? Ele teve como seu orientador de doutorado esse pesquisador aqui, o número 7. E teve como seu orientador de mestrado o pesquisador número 5. Né? Então, ele está conectado a esses dois nodos aqui pelo fato de ter sido aluno, né, dos dois. Esse aluno aqui já orientou, depois que terminou o seu doutorado, uma outra pessoa aqui, o número 2, o número 9. E aí a gente começa a ver que esse número 8 aqui é um colega dele, né? Ou pelo menos talvez uma pessoa que tenha formado junto com ele. Ele tem um outro orientador, né? E os dois aqui, né, pela colaboração feita, acabaram orientando conjuntamente o aluno aqui, o número 9. Né? E depois a gente vê aqui também que esse orientador, que foi orientador do colega, né, do número 11, né, vem ajudá-lo a orientar um outro aluno aqui embaixo. Isso acontece muito na área, né? Quer dizer, provavelmente esse camarada aqui talvez tenha participado da banca desse né? Já que os alunos aqui colaboraram de alguma forma, em algum momento ele foi orientar o aluno 10 e a coorientação com o outro professor lá em cima. Então isso aí são as árvores genealógicas acadêmicas que a gente está gerando, né? Que na verdade são grafos acíclicos direcionados, né? Pois bem, então tem um algoritmo aqui, eu não vou entrar no detalhe desse algoritmo, mas a ideia básica é que a primeira coisa é que a gente processa todos os documentos Lattes em ordem cronológica, né? Então, quanto mais antigo for o pesquisador, né, há a possibilidade de ter orientado mais gente, então o Lattes dele deve ter ser processado primeiro, né?
Então, a primeira coisa que a gente faz é classificar todos os documentos, né, de acordo com o ano de conclusão do doutorado do orientador, né? Bom, e depois o que a gente vai fazer? Para cada um desses currículos, né, a gente está começando com o do orientador, vamos criar um nodo para aquele pesquisador, né? Bom, se ele for um dos mais antigos lá, provavelmente não tem absolutamente nada, ou provavelmente não, muito provavelmente realmente não vai existir nenhum nodo para ele ainda criado, mas se ele já for alguém que está numa segunda geração, o orientador dele já foi processado, então o nome dele já apareceu naquela lista das orientações, o nodo dele já pode ter sido criado anteriormente. Então a gente verifica se foi criado ou não, se não cria, né? Depois a gente vai procurar pelos nodos P e M dos orientadores do pesquisador. Então, para aquele pesquisador, nós vamos um nível acima. Em muitos casos, a gente vai encontrar esse nodo, porque provavelmente ele é um orientador mais antigo, então o látice já foi processado. Mas há o caso dos orientadores externos, né? No caso, meu orientador, por exemplo, o professor Peter Stocker, né? Ninguém nunca pediu a ele para fazer um látice, né? Por exemplo, você só vai receber o aluno lá se você tiver um látice cadastrado na plataforma látice. Na época, nem existia ainda a plataforma látice, né? Mas, eventualmente, pode ser alguém que já esteja cadastrado lá, mas não importa. Então, a gente vai tentar saber se os dois orientadores, pelo menos nós estamos considerando que são dois, né, que aparecem ali naquele cabeçalho do currículo, né? Esse é uma coisa que a gente foi descobrir, que muita gente coloca ali também a informação do co-orientador de uma maneira informal, né? Parece que agora o Lattes também já está prevendo uma entrada separada para o co-orientador, né? Isso, o que vai melhorar para a gente. Mas, enfim, o que você faz aqui é saber se os nodos do orientador daquele nodo N, né, daquele pesquisador N que está sendo processado, se o orientador de doutorado, os nodos P e M, né, já existem. Se eles não existirem, eles vão ser criados, né, e depois o nodo P, né, quer dizer, os nodos P e N vão ser conectados ao nodo N. Na verdade, deveria melhor dizer que o nodo N vai ser conectado aos nodos P, né, se a gente pensar. Mas tanto faz. Um nodo P, considerando a ordem, fica melhor assim. E depois, para cada aluno orientado na lista de orientações, mestrado e doutorado, há um procedimento semelhante. Vai verificar se o nodo já existe lá. Por que ele pode existir? Porque ele já pode ter aparecido de outra forma, né? Eventualmente, quando eu estou processando o nodo P lá, ele já pode, né? No caso aqui é para cada um, ele também vai perguntar se esse nodo não for encontrado, ele vai ser criado, né? Porque eventualmente, por exemplo, se ele tiver uma co-orientação, ele pode aparecer em dois currículos. Se o currículo do orientador já apareceu primeiro, ele já pode ter sido criado, ou se apareceu no currículo do co-orientador também, ele já pode ter sido criado preliminarmente, e aí faz o mesmo procedimento. Se ele não foi criado, cria o nodo e depois vai conectá-lo, né, ao nodo do orientador. Bom, então essa é a ideia aí, né? E aqui a gente tem a árvore do professor Marcos, né? O Marcos é um dos nossos professores aí, né, da segunda ou terceira geração aqui do departamento e que já tem uma produção bastante grande. Então aqui aparecem os dois orientadores dele, a professora Cláudia Balsa Medeiros, da Unicamp, orientadora de mestrado, e o professor Ed Fox, da Virginia Tech, onde é que ele fez. Então, aqui são todos os orientandos do Marcos. Aqui incluem os orientandos de mestrado e doutorado, e também os co-orientandos também, ou co-orientados, né, que nós estamos falando, as pessoas já terminaram seus cursos, né? E vejam que ele já tem aqui uma primeira geração, né, alguns netos aí também, né? Então, são alunos dele, no caso aqui o Rodrigo e o Anderson, né? No caso, o Rodrigo é o Rodrigo, nosso professor aqui, que foi aluno do Marcos, logo que o Marcos aqui chegou, aliás, foi o primeiro aluno dele, que já orientou 3 alunos de mestrado, e tem mais uma defesa próxima. E aqui é o Anderson, da qual
né? Na árvore do Marcos, quer dizer, aqui a árvore dele, vendo a produção, né, os seus discípulos acadêmicos aqui, mas eu sou co-orientador do Anderson, né? Então na minha árvore o Anderson também aparece como sendo um ex-orientado meu. E o Anderson também já tem as suas orientações lá no FOP, já que ele é professor lá do programa de pós-graduação em computação da UFOP. Então esse aí é um outro exemplo, né, mais recente, né, no caso das árvores do professor Marcos. Então, eu tenho aqui 20 cópias do artigo que a gente acabou de submeter, não esperava que ficasse tanta gente aqui até o final. Quem tiver interessado pode pegar uma cópia aqui, aqueles que eventualmente não conseguirem pegar uma cópia podem me enviar um e-mail. Isso é um short paper que a gente submeteu para a Joint Conference on Digital Libraries, que é a conferência mais importante da área de biblioteca digital, e esse é um assunto que começa a aparecer lá. Ano passado a gente produziu um artigo baseado na coleta que a gente fez da NDLTD, e esse ano nós pretendemos falar sobre a nossa coleta de dados e criação das árvores da genealogia acadêmica brasileira. Então, aqui são alguns números, né, em relação ao que a gente fez com dados do Lattes. Total de nodos que foram criados, né, 903 mil. Né? Esses nodos incluem os nodos dos orientadores, né, mais os nodos dos orientandos também. Né? Nós coletamos 214 mil currículos, né? Mas em cada currículo tem vários alunos de mestrado, os alunos de doutorado, alguns alunos de doutorado também têm os seus currículos, também estão sendo processados, mas esse é o número. Aqui o total de arcos, o que mostra que há a questão da co-orientação. Né? São mais ou menos 105, mais, né? 200, quase 250 mil arcos, né, que estão conectando aí, então você vê que tem a questão da co-orientação, ela é bastante ampla. O total de árvores encontradas são 70 mil. Né? Então, quer dizer, não, são esses grafos, né, a ciclos direcionados que a gente está chamando de uma árvore. Né? Quer dizer, quando tem a estrutura da árvore, então estabelece a hierarquia. Fulano de tal orientou tantos alunos que orientaram mais outros alunos e assim por diante. Né? Então, essas são as árvores que a gente conseguiu contar, 70 mil. Né? O total de componentes, né, são 22 mil. Quando a gente pega a árvore, nós estamos considerando que ela tem uma raiz, é um determinado pesquisador, mas aí aquilo pode estar conectado com outras árvores, né? Então isso aí são cerca de 22 mil componentes conectados, né? Que dá uma ideia, né, de colaborações, né, que seja através dos co-orientadores, dos co-orientandos. Né? Então isso aqui é muito interessante para a gente ver como é isso na área de ciência da computação e como é, por exemplo, na área de pedagogia. Né? O volume de orientação é o mesmo, a questão da co-orientação é a mesma, né? Também se co-orienta numa mesma porcentagem, essas coisas que a gente vai querer descobrir. Né? Porque talvez vocês não saibam, né? Eu participei, por exemplo, do comitê da CAPES de avaliação dos programas da área de ciência da computação por 3 oportunidades, e foi numa época muito conturbada, né? Onde, por exemplo, a CAPES resolveu dizer que na área de computação não iria se contar a produção em eventos científicos, em conferências, né? Eventos científicos. Vocês prestaram bem atenção, né, nos artigos, né, que o Luiz Felipe colocou ele lá. Quase todos eram artigos de conferência. Ou seja, se essa posição da CAPES não considerar a produção nas conferências não fosse levada a sério em relação à área de computação, ele nem poderia estar apresentando aqueles resultados dele aqui. Parece que era um único artigo seu, era um artigo de periódico. A computação publica em periódico, mas majoritariamente publica nas conferências, pela dinâmica da área. Os artigos precisam ser publicados muito rapidamente. Né? Então, em função disso, né, o que acontece? Conhecer como ocorre o processo de orientação nas diversas áreas é muito importante. Né? O pessoal da área de humanas diz que o processo de formação do aluno é mais demorado, porque são questões mais filosóficas, tem
é um processo mais lento, e aí as publicações saem em menor quantidade. Então, tem várias coisas que são diferentes nas áreas. Então, na hora de avaliar, você não pode avaliar todo mundo exatamente pelos mesmos padrões. Era o que mais ou menos a CAPES estava tentando ou querendo fazer naquela época, né? Bom, o tamanho médio das árvores, né? 40, né? Então, significa isso que você pega uma árvore, né? Pega da raiz, ele tem 40 descendentes ali. Podem estar todos no mesmo nível, né? Mas provavelmente não estaria, né? A largura, a largura é 3,8, não chega a 4 a largura média. Esses números foi o que a gente conseguiu nessa coleta que a gente fez, né? Mas a gente já detectou alguns erros, né? E precisamos saber exatamente por quê. Um deles é o problema do casamento do nome dos orientandos e tal, como é que a gente identifica que um nodo é realmente de um pesquisador ou não é de outro, né? Aparentemente a gente tem algumas duplicações que precisamos corrigir ainda nos nossos dados. Mas dá uma ideia, né? Então aqui tem dois gráficos, né? Então um grafo aqui de distribuição de frequência, né? Então só para ter uma ideia, né? Não chega, quase 80% de todas as relações, né, que a gente, de todos os pesquisadores que a gente tratou, né, as árvores das árvores criadas não chega a ter mais de 20 nodos, né? Então isso aí, quer dizer, então na maioria, né, as árvores são relativamente pequenas. É claro que tem árvores com mais de 100 nodos, né? Então tem muitos pesquisadores que são mais prolíficos, né, nesse aspecto, né? Ou já tem, né, grupos muito grandes, né? Se eu não me engano, acho que o pesquisador que tem o maior número de orientandos é cerca de 360, é alguém da área de engenharia, né? Eu não tenho esse dado específico aqui, mas dá para ver que o crescimento depois ali daquele ponto, né, de 20 ali, em número de ocorrências dessas árvores é bastante pequeno, né? E aqui tem a questão da profundidade, né? A gente mostrou lá a questão da profundidade da árvore do professor Elvio, né? A profundidade dele é 5, né? Mas são poucos, né, o que tem árvores com profundidade 5 ou maior que 5, é muito pouca gente, né? O percentual é bem pequeno, né? Não chega nem a ser 5% quem tenha uma profundidade 5 como a do professor Elvio, né? Então é a questão realmente, né, das gerações, né? Isso certamente vai mudar no futuro, né? Se vocês olharem aqui, né, tem vários jovens alunos aqui já formando, né? O processo de formação dos doutores no passado era muito mais lento. O meu mestrado durou 4 anos, o meu doutorado quase chegou a 5, né? Que a vida era um pouco mais dura para a gente naquela época. Bom, muitas vezes não tinha nem os programas de pós-graduação, você matriculava num programa para poder fazer uma tese relacionada a um assunto, às vezes até bastante diferente, né? Bom, eu ia tentar uma exibição online aqui, mas fiquei com medo de uma coisa que na semana passada entrou, não entrou ainda em produção, né, mas a gente espera colocar. Então esse aqui é o site do projeto, The Science Tree, né? A ideia da gente vai colocar toda a documentação em inglês, o site todo em inglês, porque a nossa ideia não é só mostrar as árvores brasileiras, é mostrar as árvores num espectro mais amplo, né? Então aqui tem a árvore do professor Marcos, né? Então ele, né, já tem lá 32 estudantes, já orientou 200 estudantes. Aqui do lado a gente já até está mudando isso aqui, porque o espaço aqui está pequeno. Aqui a gente não consegue identificar os nomes, né? Então é preciso que a gente vá ali dentro e brinque com aquela árvore, ela mexe, etc. E tal. E aí você consegue ler quem são os alunos orientados, os orientadores, né? Então, cada janela dessa, né, ela se refere a um pesquisador, tem a informação dos seus orientadores e dos seus orientados, né? E aqui há uma diferença de cor, né? Preto são as orientações de mestrado, vermelho, sei lá, bonina, não sei nem se usa esse nome mais para cor, né? Mas um vermelho um pouco diferente, são os de doutorado,
né? Explicitamente, né, não está aparecendo aqui, as coorientações não estão aparecendo. Esse foi um dos problemas que eu acabei detectando, por alguma razão, elas estão se perdendo em algum momento aí do processamento que nós estamos fazendo, né? Mas aí, a ideia aqui é o seguinte, se eu clicar em qualquer um desses nodos aqui, eu vou chegar no nodo do aluno, né? Então aqui é o caso do Anderson, que eu mencionei, né? Ele está no meio daquela confusão dos orientandos do Marcos, né? Então o Anderson aqui, né? Não, é o Anderson, exatamente, está até faltando um aluno dele aqui nessa, né? Um dos alunos que estão no Lattes não apareceu aqui no nosso processamento, por alguma razão, né? E da mesma forma, tem aqui o Marcos, aqui eu apareço como co-orientador, e novamente, se eu clicar aqui, eu volto nas outras páginas, assim por diante. E aqui para baixo, se esse orientado aqui do Anderson já tiver orientado alguém, ou no futuro, vai aparecer, você vai poder caminhar nessas árvores aí de uma maneira bastante ampla, tá? Então essa é a ideia. Aqui tem o caso do Rodrigo, né? Da mesma forma, né? Mas o do Rodrigo é interessante que ele tem um orientador externo aqui, né? Então, clicando aqui, a gente vai chegar lá no Onis, que é um dos orientadores dele, né? E a gente vai ter, eventualmente, se esse pesquisador já tiver orientado alguém no contexto do Lattes, ele vai ter ali por debaixo os nodos dos seus demais orientados e assim por diante. Então, essa interface, ela vai ter dois propósitos, das pessoas poderem navegar pelas árvores, mas principalmente delas também ajudarem a corrigir as árvores. Então, por exemplo, um arco que aconteceu, eu mostrei rapidamente, né? O caso do Anderson aparece como orientado pelo Marcos e eu não apareço como orientador dele. Então, a gente vai poder informar que aquele arco está faltando, ou que algum arco que apareceu não seja verdadeiro, ou que aquela pessoa que está debaixo da orientação de um determinado pesquisador não é exatamente o aluno daquele pesquisador. Houve um problema no tratamento dos nomes e tal, então ele vai poder transferir, vamos dizer assim, entre aspas, aquele nodo para outra árvore, né? Então, a nossa ideia é mais ou menos essa. E aqui a gente vai poder também, né? Aqui já tem alguma lista de coisas que pretendemos fazer, né? Você, por exemplo, dar um download de uma determinada árvore de alguém, né? Dizer que aquela pessoa na verdade, né, foi, na verdade, meu estudante, tem várias outras coisas, inclusive dados sobre as árvores, né? A gente poder ter uma análise melhor da posição das árvores, né? Bom, algumas conclusões aí, e o que trabalhos futuros, né? Então, o objetivo nosso nesse projeto, né, o que nós fizemos? Nós realizamos um esforço pioneiro, né, para construir as árvores genealógicas da comunidade acadêmica brasileira a partir de dados da plataforma Lattes, né? É claro que estamos enfrentando alguns problemas, muitas vezes os problemas são devidos ao mau preenchimento dos currículos, às vezes as pessoas não dão a devida atenção, né? Falam, eu não vou precisar do Lattes mais, então eu coloco lá só o meu nome como orientado do professor X, não coloco o título da tese. Então tem coisas desse tipo, né? Ou já vimos assim, por exemplo, o orientador colocar um determinado título e na página do aluno, né, do formado, né, do mestre ou doutor, o título da tese é diferente. Por quê? O orientador foi mais rápido, colocou lá, antes do sujeito já quase se defendeu, no dia da defesa, mas aí houve uma mudança de título, que é muito comum. Um membro da banca achou que o título não estava muito preciso, né? Então o aluno colocou na página dele o título correto, mas ficou na página do orientador o título antigo, ou o título que foi registrado na secretaria do programa, isso é muito comum, né? A tese vai ser defendida, né? Aí automaticamente alguma coisa já é colocado na página do orientador. Ainda preliminares, esses resultados obtidos identificam vários aspectos interessantes a respeito da genealogia brasileira, né? Então a gente já tem uma ideia de qual que é o tamanho, né? A gente viu que, até não coloquei nessas transparências, né? Mas as nossas árvores aparentemente são maiores daquelas que foram encontradas na NDL-TD. Uma das razões é que
Na NTLTD a gente teve muito problema para processar os dados. Então a gente, apesar de ter coletado todo o conteúdo da NTLTD, a gente praticamente, nós não chegamos nem a 20% das árvores, né? Ficamos em torno das teses, em torno de 15% por várias razões, desde falta de dados incompletos, até questões de tratamento de idiomas e coisas desse tipo, né? Portanto, a plataforma Lattes ela tem se mostrado uma fonte de dados extremamente rica para ser utilizada como ponto de partida para a criação desse repositório que irá registrar a genealogia acadêmica mundial. Mesmo porque a gente vai fazer conexões para pesquisadores fora do Brasil também, né? Como o caso o que eu já comentei do meu orientador de doutorado. Aliás, o Lattes vem sendo utilizado para vários trabalhos, né? Porque realmente o volume de dados e a precisão desses dados no Lattes tornam essa plataforma uma fonte muito importante de estudos sobre a ciência brasileira. Na sexta-feira, um aluno meu que se formou no doutorado do Cefet, né, vai apresentar o resultado da tese dele aqui, que é uma análise da produção científica brasileira baseada nos dados do Lattes. É uma tese com resultados bem interessantes, principalmente porque ele mostra as diferenças entre as várias grandiárias e áreas, né? A gente vai ver que, por exemplo, a forma de publicar do pessoal da área de humanas é completamente diferente de nós da área de ciências exatas ou mesmo das engenharias, né? Então, essa é uma coisa que é muito importante para dar aos comitês da CAPES, do CNPq, respaldo para que eles possam tomar medidas e ter abordagens para avaliar os pesquisadores de forma diferente. Não pode ser uma avaliação num padrão único, né? Bom, como trabalho futuro, né, planejamos integrar dados de outras fontes e disponibilizar um sistema interativo que permita aos usuários visualizar e ajudar na curadoria das árvores disponíveis, né, que é esse site que a gente ainda está, né, ele entrou uma versão bem beta light aí na última semana, né? Eu achei que talvez aqui a gente pudesse ter alguns problemas. Hoje, particularmente, ela estava bem mais estável, mas realmente, às vezes você clica num link lá, realmente é o nome da pessoa, mas não é aquela que deveria estar vinculada, né? Veja que naquelas árvores aparece simplesmente um nome, né? O nome ali está aparecendo abreviado também, são coisas que a gente vai melhorar, né? E uma coisa importante aqui, né, que eu já mencionei, é a questão da integração, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, o que a gente pode fazer em termos de integração? Bom, vamos pegar o exemplo novamente do professor Marcos. Isso aqui num outro formato, né, é a árvore dele, né? O nodo dele está aqui, são os seus orientandos, né? Nessa versão aqui que a gente tinha produzido anteriormente, antes dessa coleta maior, aparece o Anderson aqui, né, com 2 orientandos, o Rodrigo, né, o Rodrigo, como a gente chama ele por aqui, ele está aqui em algum lugar, aqui, mas ele ainda não tinha alunos de mestrado, então ele aqui aparece simplesmente como um nodo conectado ao Marcos, né? Mas aqui está a árvore do professor Edward Fox, né, tirada da NDLTD. Então, se a gente usar a NDLTD, o que a gente pode fazer? Nós podemos, nós já sabemos aqui que o Marcos tem o professor Fox como orientador, então a gente pode unir a árvore do professor Fox com a árvore do professor Marcos. Então, o professor Marcos passa a ser um nodo daquela árvore, né? Quer dizer, no nosso caso, ele até já aparece tendo o professor Fox como, né, o seu orientador, ele já é um nó do professor Fox, mas o professor Fox é uma raiz da árvore lá, não tem mais nenhuma informação abaixo dele a não ser o Marcos, ou eventualmente algum outro brasileiro que ele tenha formado, né? Então, aí a gente começa então, a permear, né, o envolvimento dessas árvores através de outros países, outras áreas, né? Você pode descobrir de repente que tem alguém que foi um co-orientador na área de uma tese na área de computação, mas é que é uma pessoa da área de humanas, ou é da área de engenharia, né? Por que ele está? Ou da área de medicina, né?
da área de medicina. Né? Por que essa pessoa estaria lá? Por alguma razão específica do tema daquela tese, né? Principalmente com tese de doutorado. Bom, então é isso aí, eu só queria agradecer aqui, esse projeto está ainda dentro do contexto dos nossos 2 grandes projetos aqui no DCC, que é o WinWeb e o MasWeb, né? Mas particularmente, né, esse projeto foi proposto no contexto da minha residência no IAT, que é o Instituto de Estudos Avançados Multidisciplinares da UFMG, né? Então, desde o semestre passado, eu fico por 1 ano como professor residente desse instituto, que é um instituto para fomentar a interdisciplinaridade, mais do que a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, trabalhando lá no IAT, que eu descobri que é muito diferente do que é uma ação multidisciplinar de uma ação interdisciplinar, né? A multidisciplinar, você junta pessoas de várias áreas para resolver um problema específico, tá? Mas onde cada área contribui, né, de forma muito firme e atuante, quer dizer, para resolver aquele problema. Quando o interdisciplinar, você tem uma colaboração, tá? Mas os procedimentos da área multidisciplinar, elas são bem diferentes. É uma coisa um pouco, vamos dizer assim, à primeira vista um pouco vaga, né? Mas o pessoal diz que realmente é uma diferença muito grande, principalmente quando você faz intervenções, né, em projetos, por exemplo, de cunho social, onde a participação, inclusive, daquelas pessoas que são objeto daqueles projetos é extremamente importante. Então, o IAT é um instituto que já funciona aqui na UFMG há alguns anos, né, e todo ano ele promove uma chamada de projetos de residentes, e eu submeti exatamente esse projeto para lá, mas muito mais numa ideia interdisciplinar do que uma ideia multidisciplinar, porque eu queria ver como é a interação entre as várias áreas de pesquisa, né? Mas ele foi, felizmente, bem recebido. Tá. Bom, eu agradeço aí a todos que ficaram até o final. Quem tiver curioso, quiser uma cópia do artigo, é um artigo submetido, né? A gente não deve fazer muito isso, né, negócio de distribuir artigos que foram submetidos, porque depois o artigo não é aceito, né? Aí o cara falou, professor, eu quero citar aquele artigo do senhor, mas não tem nem como citar, porque o artigo não foi aceito. Bom, isso aqui é um short paper. A JCDL tem essa característica de você poder escrever um artigo de 4 páginas, submeter o seu trabalho em andamento, e os artigos dos short papers lá são muito valorizados pela essa ideia de trazer alguma coisa que está sendo, não é um resultado pronto, né? É uma coisa que está ainda em ebulição, e no nosso caso, ano passado o nosso artigo fez bastante sucesso lá com os dados da NDLTD, agora vamos ver com os dados do Lattes, né? Os resultados são completamente diferentes, né? Porque mostram realmente a questão das comunidades. A produção científica no Brasil não é exatamente igual ao que acontece no resto do mundo. No mais, obrigado, agradeço vocês terem ficado até o final. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou às ordens.